Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Coluna Forte, um podcast da Ideal do Espaço Saúde destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgia. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje falaremos sobre alimentos que blindam a sua coluna, ou seja, que deixam a sua coluna mais forte. A gente sabe que a coluna é formada por uma parte óssea, que são as vértebras, os músculos, que dão sustentação dinâmica para a sua coluna vertebral, o disco intervertebral, que funciona como amortecedores entre as vértebras, que existe entre uma vértebra e outra, né? Existe uma articulação entre cada vértebra e temos a cartilagem articular. O desgaste da cartilagem articular recebe o nome de osteoartrose, certo? Então vamos lá, vamos iniciar por onde? Pelo básico, pela hidratação. Cerca de 70% do nosso corpo é água, então a água é fundamental para a saúde, especialmente do disco intervertebral, que funciona como amortecedor. Quando esse disco está excessivamente desidratado, ele perde a sua função ou piora a sua função de amortecimento, né, dos impactos, e a própria cartilagem articular, que ela é nutrida por difusão. Não existe vaso sanguíneo chegando na cartilagem articular. A sua nutrição ela se dá pelo líquido que está dentro da articulação, certo? Então, água é fundamental. Lembrando, cerca de 5% do nosso peso corporal pode ser devido à retenção de líquido. O nosso corpo ele lança estratégias, né? Quando a gente não se hidrata adequadamente, o nosso corpo lança mão de estratégias para reter mais líquido e manter as funções orgânicas. Eu costumo brincar que é como se fosse no seu condomínio, o síndico avisa que vai faltar água e os moradores começam a guardar água. Enche a máquina de lavar, enche o balde d'água, enche o tanque, e isso torna o sistema disfuncional. E o mesmo acontece com o nosso corpo, aumentando volume articular, edema, sensação de peso e fadiga, certo? Então, hidratação. Quanto que a gente deve tomar de água? Geralmente a gente costuma orientar cerca de 35 ml por quilo de peso, certo? Essa é a quantidade de água necessária por dia. Obviamente, isso depende muito de indivíduo para indivíduo. Por quê? Tem indivíduos com problemas clínicos que a ingesta de líquido deve ser controlada. Existem pacientes em tratamento de incontinência urinária e às vezes a ingesta de líquido ela deve ser controlada. Então, cada caso é um caso, né? É sempre interessante fazer a avaliação desse paciente. Aqui na Ideal Espaço Saúde a gente costuma encaminhar os pacientes que necessitam de cuidados alimentares para a nossa nutricionista, a doutora Giovana, né? Essas informações que eu estou passando, a gente acaba aprendendo durante o convívio com a Giovana, né? Então, é fundamental que todo e qualquer profissional de saúde que trabalhe com a saúde da coluna vertebral domine um pouco a parte alimentar. Obviamente que a relação a quantidades, a prescrição de dietas, ela fica sempre a cargo da nossa nutricionista, certo? Segundo alimento que blinda a coluna, proteína. Então, a ingestão de carnes vermelhas, pescado, frango, ovos é fundamental para a saúde muscular. Então, a gente sempre orienta com relação a essa quantidade de proteína de 1,6 gramas, que os nossos pacientes consultem a nossa nutricionista para que ela faça o cálculo da quantidade de macronutrientes necessários. Os macronutrientes que a gente fala são as proteínas, são os carboidratos e são as gorduras. E a partir daí, uma dieta equilibrada, balanceada e orientada para cada tipo de paciente, nós temos um melhor resultado no tratamento da coluna vertebral. Depois da hidratação das proteínas, a gente tem que lembrar que a coluna é formada pela parte óssea. E na parte óssea, a gente precisa de alguns minerais, como cálcio e magnésio. E aonde que a gente encontra o cálcio e o magnésio? A gente encontra nas folhas verdes escuras e, em grande quantidade também, nos laticínios.
As folhas verdes escuras, elas trazem, eu costumo brincar, eu assim, ó, poxa, se eu não tomo leite, aonde que eu vou conseguir cálcio, né? Mas eu costumo brincar que a vaca, ela só come capim e o leite da vaca é cheio de cálcio. Então a gente consegue encontrar muito desses minerais nos vegetais verdes escuros. Então, cálcio, ele vai promover a rigidez óssea, né? Ele é importante também na contração muscular, enquanto o magnésio é quem vai dar a maleabilidade ao osso e também promove um relaxamento muscular. Então, esses dois minerais, em quantidades adequadas dentro do corpo, eles são fundamentais para a saúde da nossa coluna vertebral. Quando a gente fala em saúde óssea, a gente também não pode esquecer da vitamina D. E a vitamina D, a fonte principal é o sol. Então, a exposição à luz solar, cerca de 15 minutos ao dia, do horário das 10 até as 2 da tarde, seria o melhor horário. O horário que os dermatologistas contraindicam pelo maior risco de câncer de pele ou relacionado ao fotoenvelhecimento, mas fato é que quando a gente fala de exposição ao sol, nós estamos falando de apenas 15 minutos. Isso não é necessário mais do que isso para a gente manter a saúde óssea e fazer a transformação da vitamina D. Aonde mais que nós podemos encontrar a vitamina D? Nos peixes gordurosos, no salmão, atum, sardinha, nos ovos. No entanto, a principal fonte de vitamina D é o sol. Pacientes com deficiência de vitamina D que têm dificuldade de tomar sol, não ingerem os alimentos que são necessários para a formação da vitamina D, também podem lançar mão da suplementação. É sempre importante que você passe por uma avaliação médica ou uma avaliação nutricional, faça exames para ver as dosagens e os níveis de vitamina D, certo? E aí, caso necessário, esse profissional ele pode te orientar para uma reposição da vitamina D. Bom, a gente já falou de osso, a gente já falou de músculo, a gente já falou de disco, cartilagem, como a água influencia, como as proteínas influenciam, como as folhas verdes influenciam, e a gente não pode esquecer que a saúde da coluna vertebral também está relacionada a alimentos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Alimentos pró-inflamatórios são os alimentos ultraprocessados, as farinhas brancas, os refinados. Esses alimentos, eles inflamam o nosso corpo, enquanto banana, abacate, semente de abóbora, castanha, cúrcuma, frutas vermelhas, eles têm agentes antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam na saúde das articulações, na saúde da musculatura e trazendo uma ação anti-inflamatória ao nosso organismo. Bom, quando a gente fala de alimento, a gente fala também da relação do sobrepeso, né? Sobrepeso, obesidade, e é importante a gente mencionar que o sobrepeso para a coluna vertebral não é só uma questão de sobrecarga mecânica, não é só o peso que maltrata a nossa coluna, mas sim as citocinas pró-inflamatórias que ficam. Mas é importante falarmos também que o tecido adiposo, principalmente na região de abdômen, ele é carregado por citocinas pró-inflamatórias, que são agentes inflamatórios, principalmente para a cartilagem articular. Você sabia que a cartilagem articular tem substâncias anabólicas para a cartilagem, ou seja, que fazem com que a cartilagem se forme, e tem substâncias catabólicas para a cartilagem articular, que são substâncias que destroem a cartilagem. E essas citocinas pró-inflamatórias presentes no tecido adiposo da região abdominal, eles ajudam na degeneração da cartilagem articular
e, consequentemente, uma menor saúde para a sua coluna vertebral. Então, a perda de peso, o controle do peso, ele não é importante só por conta da diminuição da sobrecarga mecânica, mas também pela redução dessas citocinas pró-inflamatórias. Lembrando também que o movimento ele é fundamental para que esses nutrientes cheguem até a coluna vertebral. O disco intervertebral, existem movimentos que desidratam o disco, ou seja, fazem com que saia líquido de dentro do disco, e existem movimentos de hidratação. Geralmente o movimento, a posição sentada é uma posição de desidratação do disco, a posição deitada é uma posição de hidratação. E o movimento, né, estar em movimento, faz com que a sua coluna tenha momentos de hidratação e desidratação. E assim existe um balanço entre as substâncias, entre os nutrientes que entram e saem do disco, trazendo saúde para o disco intervertebral. Por exemplo, a corrida. Muitas pessoas falam que o impacto da corrida pode ser prejudicial para a sua coluna. No entanto, tem um artigo publicado na revista Nature que fala que a corrida ela fortalece o disco intervertebral. E exatamente por quê? Porque o movimento, essa mudança de gradiente lá dentro do disco, trazendo e tirando, trazendo nutrientes, tirando catabólicos de dentro do disco intervertebral, faz com que aumente a saúde da sua coluna. Então, fazendo uma breve revisão do que vimos, nós vimos que a nossa coluna é formada por osso, músculo, disco, cartilagem e os ligamentos. Os músculos eles dão a sustentação dinâmica para a sua coluna. Os ligamentos, os ligamentos e as articulações são responsáveis pela estabilização mais estática da sua coluna. E vimos que a água interfere na saúde da cartilagem e do disco intervertebral, que as proteínas são responsáveis pela saúde da musculatura. Nós vimos ali as folhas verdes escuras trazendo a questão do magnésio, do cálcio, a vitamina D, fazendo com que a saúde das vértebras, né, se mantenha. Nós vimos que existem alimentos que inflamam o nosso corpo sistemicamente, né, os ultraprocessados, as farinhas brancas, os refinados. Vimos que existem alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes que trabalham para uma saúde sistêmica e desinflamação sistêmica, certo? Especialmente da cartilagem articular, dos discos intervertebrais. E vimos que o sobrepeso ele não é legal, né? Ele afeta a saúde da sua coluna, não só pela sobrecarga mecânica, mas pela ação inflamatória. Vimos que se colocar em movimento é positivo, a corrida não é contraindicada para a saúde da sua coluna vertebral, muito pelo contrário, as evidências apontam no sentido de que é bom. E o sedentarismo, sim, seria mais um dos grandes vilões aí para a sua coluna vertebral, certo? Eu acho que é basicamente isso. Por hoje ficamos aqui, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Lembrando sempre que a parte alimentar, ela deve ser acompanhada sempre pelo profissional nutricionista ou o médico nutrólogo, né? Mas estou aqui como fisioterapeuta e profissional de saúde trazendo informações relevantes. Então, detalhes relacionados à parte alimentar, a gente sempre faz um encaminhamento para a doutora Giovana, que é a profissional competente aqui na Ideal Espaço Saúde, e ela nos ajuda, né, no tratamento dos pacientes com problemas de coluna e dores crônicas. Então, ficamos por aqui. Quero agradecer a sua presença no podcast Coluna Forte, podcast da Ideal Espaço Saúde, destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgia. Um grande abraço e até o próximo episódio.